Singular, tão fantástico, está registrado no livro de 1 Reis, capítulo de número 18. 1 Reis, capítulo de número 18. Não vou ler todo o texto, porque ele realmente é um pouco extenso. Capítulo 18, a partir do verso 27, diz assim: Ao meio-dia zombava deles Elias, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir despertará. E eles clamavam, profetas de Baal, em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz nem resposta, nem atenção alguma. Então disse Elias a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pô-lo sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez. E o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra, e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E disse-lhe Elias: lançai mão dos profetas de Baal, nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias o fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Israel estava entrando pelo caminho do paganismo, da idolatria. Havia deuses, muitos deuses, por isso que a Bíblia fala Baalins, muitos Baals, que não eram os deuses que havia, obviamente, tirado Israel da terra do Egito. E chegou um momento que era preciso tomar uma decisão. Elias fala então para os profetas e para os príncipes: porque vocês estão coxando em 2 caminhos? Se Deus é Baal, seguir a Baal. Caso contrário, siga o Deus, o Senhor Jeová. Foi proposto que se fizesse então 2 altares. E o acerto que Elias fez com os profetas foi: o Deus que respondesse por fogo seria o Deus verdadeiro. E a história dos irmãos já conhecem, eles ficaram o dia todo clamando a Baal: Baal, responde-nos, Baal, responde-nos, e nada aconteceu. Até que chegou o momento de Elias apresentar o seu sacrifício. E é interessante que a primeira coisa que Elias faz é arrumar o altar que estava em ruínas. Deus não vai operar em altar em ruínas. E foi exatamente a primeira coisa que Elias fez. O altar foi arrumado, foi consertado, mandou colocar água. E é interessante que essa é uma das menores orações que nós temos na Bíblia. Uma das menores orações. A Bíblia Sagrada fala que Elias diz: Senhor, responde-me com fogo, para que todos saibam que tu és o Deus sobre toda a terra. E diz o texto bíblico que então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto. E é preciso nós entendermos
que esse holocausto estava cheio de água. Não foi apenas o holocausto que foi colocado. Elias havia colocado muita água, como diz a palavra de Deus. Então, daquele momento em diante, todo o povo começou então a clamar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, porque o Deus dos céus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, respondeu à oração de Elias com fogo. E houve uma matança geral dos 400 profetas de Baal, porque Deus, mais uma vez, mostrou que o único e verdadeiro Senhor dos céus e da terra é Ele, o Senhor Jeová. Então nós vamos aqui nesse local tão importante, tão lindo, tão maravilhoso do Velho Testamento, onde mais uma vez o Deus Todo-Poderoso se manifestou de uma forma tremenda, de uma forma terrível, provando que Ele é o único Senhor dos céus e da terra. Aleluia. Amém? Vamos então mais uma vez orar e agradecer ao Senhor. Só vamos fazer uma oração também baixinha, porque esse aqui é uma igreja católica, para eles não terem problemas conosco, não a gente com eles, mas eles conosco. Vamos então nos dar a mão, como temos feito, em nome de Jesus Cristo. Eu vou pedir o... Cadê o Alexandre, lá de Brasília? Alexandre, ore Alexandre, por favor. Meu Senhor e Deus, Deus vive. Žive Bogem Izraela, Šalaman. Žive Bogem, Šalaman. Boame do Tebe starego setego Gura Karmel, Šalaman. To same Tvoji prorok, Tvoje sina, Twego sługa prorok Eliaszu, Šalamana. On właśnie do Ciebie, Panie, Šalamana. Žive Bogem, Šalaman. O, Šoloboto Kolomana. A, Šalaman. A, Salamoto Kashileme, Zete Shilema. O, Šalaman. Šalamata. I dał zwycięstwo im dla Izraela, Šalaman. Daj zwycięstwo Izraela, a w ciągu Szalabataka i każdego z nas, Šalaman. Abyś chwała był dla Ciebie, Panie. Amém. Wywyższamy Cię. Szalamana, Szalamana. Oh, Szalamana. O Senhor é Deus. Oh, Szalamana, Szalamana. Fala-te, Pare, Szalamana. Szalamana.